Fala galera, beleza? Mais um vídeo aí no nosso canal. Confira sua inscrição e claro, já deixa aí o seu joinha, beleza? Vamos lá? Falando de um assunto que está em alta no momento, você se considera uma pessoa muito ansiosa, muito estressada? Então, vejam só. Tia mostrou para vocês todas as casinhas, não foi? Ou talvez até depressiva? A sua rotina é muito cansativa? Você se sente assim sufocado? A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo, não tenho paz para absolutamente nada. Você sabia que na última grande pesquisa, o último grande mapeamento global que a OMS realizou, esse último grande mapeamento global de transtornos mentais, realizado ali no final de 2022, a OMS conseguiu constatar algumas coisas muito preocupantes, e principalmente para o Brasil. Nós estamos aí numa colocação que não é nada interessante. Nós somos os campeões em ansiedade. Pois é. Dá para melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Vários países foram estudados, né? Pesquisas realizadas em vários países, e o Brasil, naquela época, há poucos anos atrás, mais de 9% dos brasileiros sofriam de ansiedade patológica. Depois da pandemia, muitas coisas pioraram naturalmente, né? A ansiedade, a depressão, de forma geral, aumentou no mundo de forma muito considerável. E claro que isso é uma coisa preocupante. Se nós pensarmos do lado de cada um, da população, do dia a dia, das cobranças da vida, aqui no Brasil, de forma especial, a gente tem os nossos agravantes, né? Talvez um índice de desemprego mais elevado, da pandemia para cá, mais dificuldades para algumas pessoas em algumas áreas. Temos também alta taxa de violência, o que é um problema, não é? Muitas pessoas moram em grandes cidades, cidades médias, e elas têm medo de sair de casa, talvez já tiveram a infelicidade de terem sido assaltadas, carregam traumas, enfim. Nós temos vários problemas. Você está muito longe de casa. Aqui é o Brasil! É normal a gente ficar ansioso com alguma coisa. O estudante, quando vai fazer uma prova, quando você vai fazer uma entrevista para um emprego, conhecer a família da sua namorada, coisas do tipo assim, né? Uma viagem que você planejou e deseja que dê tudo certo, as mãos suando quando você vai apresentar um trabalho na faculdade, enfim. São várias coisas, né? Mas isso é tão sério que Jesus fez questão de falar sobre isso. Então, eu quero ler com você o texto que está em Mateus, capítulo 6. E Jesus ele disse o seguinte no verso 25: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aqui Jesus está explorando algo que não é novo no coração do ser humano. É o desejo por algo que às vezes nem ele sabe. Os judeus do primeiro século também viviam ansiosos. Eles também tinham problemas. A ocupação romana tornava o ambiente muito difícil, tenso. As pessoas queriam sobreviver também, buscando sustento. A vida não era fácil para aquelas pessoas no primeiro século, como não é para nós hoje, tanto tempo depois. Parece que a ansiedade é um problema que sempre acompanhou o ser humano depois da queda. A Bíblia é muito clara ao revelar que Deus criou o ser humano perfeito. Fomos criados à imagem e semelhança do próprio Deus. Semelhança física,
racionalidade, individualidade, livre-arbítrio. Tudo funcionava da maneira que deveria. Um coração em paz, porque tínhamos contato direto com o Criador. Mas o pecado, como uma barreira, causou essa separação e desde então a gente não vive em paz. Porque o pecado substituiu o lugar de Deus no nosso coração. A nossa mente vive afetada e infectada por tantos desejos ruins. Jesus faz um convite para você e para mim. Nós precisamos desafiar a realidade da cultura que nos cerca, tentar um estilo de vida diferente, tentar entender o que é de fato o reino de Deus no nosso dia a dia. Por isso que ele faz o convite, ainda em Mateus capítulo 6, Jesus ele diz no verso 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Não fiquem preocupados com coisas que pessoas que não conhecem a Deus normalmente se preocupam, com o que elas vão comer, o que elas vão beber, ou coisas do tipo. O Pai Celestial sabe que vocês precisam disso. Deus sabe das nossas necessidades. Portanto, Jesus faz um convite sério. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas que você tanto necessita e deseja, no momento certo, serão acrescentadas, se de fato contribuir para o nosso crescimento espiritual. E no verso 34 Jesus diz, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Estava fazendo uma pesquisa esses dias e achei um texto interessante de C.S. Lewis, falando do resultado da queda. De fato, o pecado deformou a imagem original que tínhamos de Deus. Agora parece que o homem está de fato desorientado, perdido. Perdemos aquela semelhança com o Criador. Como recuperar isso? É fato que a Bíblia deixa claro que a imagem de Deus é o oposto da imagem do pecado. Deus criou o homem perfeito, puro, mas o pecado deformou o ser humano. O homem pecaminoso, ele não se originou na mente divina, ele é resultado da escolha humana. C.S. Lewis, então, ele diz que o que Satanás colocou na cabeça dos nossos remotos ancestrais foi a ideia de que poderiam ser como deuses, poderiam bastar-se a si mesmos como se fossem seus próprios criadores, poderiam ser senhores de si mesmos e inventar um tipo de felicidade fora e à parte de Deus. Dessa tentativa, que não pode dar certo, vem quase tudo o que chamamos de história humana: o dinheiro, a miséria, a ambição, a guerra, a prostituição, as classes, os impérios, a escravidão, a longa e terrível história da tentativa do homem de descobrir a felicidade em outra coisa que não Deus. Sabe, nós somos oprimidos, somos destruídos todos os dias por aquilo que a gente mais atribui valor normalmente. As pessoas estão correndo atrás do sucesso, dinheiro, prosperidade, porque elas julgam que isso vai completar o espaço vazio que pertence ao Criador. Que Deus ajude você a se reorientar, que você possa mudar os seus propósitos, as suas prioridades, e que você entenda que, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, você será libertado dessa mentalidade destruidora do mundo em que vivemos, e você vai finalmente encontrar paz para o seu coração. Não é uma coisa fácil, mas também não é impossível. Que a ansiedade que você sente possa ser substituída pela paz de Cristo, à medida que assim você se aproxima dele e se envolve em seu serviço. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um grande abraço e até a próxima.